Eu tenho no MST um lugar de sonho, assim, de fato, de um sonho de um Brasil que eu gostaria que existisse mais. Tem de ocupar uma terra, a gente vai ocupar uma terra. Eu tenho que ocupar uma pista, a gente vai ocupar uma pista. Eu tenho que ocupar uma prefeitura, a gente vai, companheira. Porque os conceitos de ocupação de terra no Brasil, eles estão desde 1500, né? E essa questão é uma questão dos povos originários, mas também é de uma luta de classe, né? A questão ligada à falta de recursos, à falta de espaço para você né, ter o seu autossustento, sua profissão, enfim, fazer da terra também um lugar de existência com integridade, né? Então, isso tem a ver com a história do Brasil, uma história de usurpação de território, em um lugar onde as classes menos abastadas, e eu venho dessa classe, né, de uma classe social que nunca teve casa própria, de família que veio sempre... O meu avô era meieiro em Minas Gerais, não trabalhava para o dono da fazenda e recebia uma parte. Enfim, a minha família foi toda sustentada sobre essa exploração também, né, dessa falta da terra e dessa falta de direitos do homem da terra que trabalha no campo. Se fere a nossa existência, nós teremos resistência. Quando eu escolho falar sobre, por exemplo, uma mulher sozinha como a Maria Jesuíta, que é a pessoa do movimento de Sem Terra, para falar, também estou falando da minha mãe, que me criou sozinha, então, sim, dessas mulheres que lutam e entram em situações, às vezes, muito desafiadoras para cuidar dos seus filhos, e que bom que ela encontrou em vocês um acolhimento, uma força para viver, uma força para se construir, para educar o filho, que no filme me emociona muito, porque ele é um fruto desse trabalho que vocês fazem, e o trabalho dela como mãe também. Então vem disso, vem também de entender a própria história da minha família, de entender por que a luta pela terra é uma luta, é a mãe de todas as lutas, porque de fato porque sem o território a gente não consegue se construir como indivíduo, a gente não consegue exercer a nossa integridade para autossustento, a gente não consegue, isso, as nossas vozes são ofuscadas quando a gente não tem onde deitar a nossa cabeça de noite para dormir. O primeiro contato que eu tive com o MST foi através de um curta que eu fiz chamado Uma Visita para Elizabeth Teixeira, que foi um curta até que eu quero resgatar para ver se eu exibo nos festivais junto com a Mãe de Todas as Lutas. E eu entrevistei o Eduardo Coutinho e o Stedley para esse curta, porque era uma visita que eu fiz à Elizabeth Teixeira 30 anos depois dela ter feito o Cabra Marcado para Morrer. Como ela disse, né? Lutar por um pedaço de chão, né? Lutar por uma terra para a gente sobreviver. E quando eu decidi fazer a Mãe de Todas as Lutas, eu quis juntar um pouco a questão dos povos originários, a questão dos indígenas, com a questão do MST, porque eu acho que elas se convergem e totalmente. E para entender essa questão da luta pela terra, você tem que entender o quanto a gente usurpou a terra dos indígenas e o quanto isso hoje também é usurpado das pessoas pobres, o direito de ter a própria terra como o fruto do seu trabalho. A curva do oeste ficou banhada de sangue dos nossos companheiros. Como no dia 16 tinha chovido bastante, aí misturou, fez aquela mistura do sangue dos nossos companheiros. Por que eu escolhi esse retratar a maternidade junto com a questão da ocupação da terra? Porque eu acho que essa questão é hoje o centro das lutas no Brasil, sabe? A mulher pobre, a mulher negra, elas estão no fronte das questões básicas, um momento onde os nossos direitos que foram adquiridos durante tantos anos, a duras penas, estão sendo um retrocesso nesse momento. Então, eu acho que valorizar e visibilizar essa luta para que a gente continue acreditando que ela é possível, para mim era fundamental. Eu só acredito num país movimentado por essas forças, essa força do feminino, essa força da maternidade, que não necessariamente está ligado a ser mãe biológica de alguém, mas a mãe de um grupo, ou a chefe de uma tribo, enfim. E muito aprendizado que a gente tem que cada vez mais fortalecer a nós mesmos como mulheres nesse processo, fortalecer as outras mulheres, sermos mulheres que exaltam e reforçam a força das outras mulheres, que eu acho isso fundamental. E acho que como documentarista, eu sinto que isso para mim é um farol, sabe? Cada vez que eu filmo uma mulher, filmo a jornada dela,
eu me fortaleço também e faço com que as outras mulheres que não são, né, que não estão atingidas por aquela questão, se sensibilizem, sabe? Porque essa é a questão maior central no Brasil hoje. Acho que revisitar o arquivo mostra o quanto a gente está se repetindo hoje nessas violências, né? O quanto isso ainda é presente. Eu mostro Dourado dos Carajás, você podia cortar para uma coisa que aconteceu semana passada no interior de Mato Grosso, infelizmente. Eu corto para a questão da ditadura militar, onde os Krenaks foram, né, escravizados ali pelos militares, e falo que corta, você está vendo agora os donos de terra ocupando as terras indígenas, os garimpeiros armados até os dentes. Ou seja, é um ciclo que se repete, porque esses donos da terra, ou que se acham donos da terra, eles perpetuam essa ideia de que eles têm poder pela terra. A buzina do trem, o barulho do trem te faz lembrar 24 horas por dia do que aconteceu no passado, do que acontece ainda no presente com o povo da gente, sabe? Eu saio de um filme desse sempre me perguntando por que eu fiz isso. Por que eu tô futucando a minha própria ferida, a ferida do Brasil, né? Mas eu acho que é isso. A gente, como... O documentarista, ele é um contador de história do seu próprio tempo. E desde que eu me entendo por gente, eu vejo isso acontecer. E acho que a gente precisa se lembrar para que a gente não repita. O filme mostra que isso vem se repetindo. Eu espero que daqui a 5 anos eu possa fazer um outro filme onde os indígenas possam ter realmente os direitos constituídos, né, que eles tiveram, obedecidos sem ameaça, que o próprio MST consiga estabelecer em terras improdutivas um trabalho consistente para diminuir a desigualdade social no Brasil, mas o que a gente vê hoje é um grande retrocesso. Eu acho que o Mães de Todas as Lutas vem para dizer que esse espaço a gente não pode perder, jamais. A gente não pode deixar que esses territórios sejam ocupados. Eu sei que isso custa sangue, isso custa suor, mas ele precisa ser dito, né?